Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está começando o Onda Esportiva pela Rádio Fiscar 95,3, a sua rádio preferida aqui em São Carlos e região. E você tá no seu programa de esportes preferido, hoje gravado. Nós não estamos aqui em carne e osso, estamos apenas em voz, pelas ondas do rádio, também pelo aplicativo e também pelo Facebook. E o programa de hoje é especial, especialíssimo na verdade, sobre a Copa do Mundo da Rússia, a Copa do Mundo 2018, que tá logo ali. Já estamos aí com os álbuns da Copa do Mundo nas mãos e eu quero apresentar agora aqueles que vão fazer comigo esse programa. Eu sou o PG e apresento a vocês ele, o nosso convidado ilustre para esse programa especial, ele que nos abriu as portas aqui da Rádio Fiscar 95,3, ele que já é mais velho, não vou falar velho, eu vou dizer mais experiente na casa, o nosso querido amigo Henrique Afonso André, apresentador do programa Memória do Esporte. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, PG, tudo bem, meus amigos. Primeiro que eu não dei bênção nenhuma para vocês estarem aqui. Eu vos abençoo a partir de agora, Obrigado. Mas vocês estão aqui porque vocês têm qualidade para estar aqui. Na Rádio Fiscar não entra porcaria. Isso, então hein? vocês estão aqui, o Marão e o PG que são meus bichos, então... Exatamente. Bicho aqui também agora. Vocês me obedeçam. Sou. Você também é daqui, né? É verdade. Então, ó, o que eu quero dizer é que eu fico muito feliz de participar aqui com vocês do programa. Nós vamos trabalhar juntos nessa Copa do Mundo. Com certeza. É um motivo de muita alegria para mim ter a equipe esportiva da Rádio Fiscar agora, além de uma pessoa, que até o ano passado era só eu, né? Agora eu tenho vocês aqui também. Nós vamos trabalhar juntos sempre que possível. Exatamente. Cara, pra mim é uma honra muito grande estar na Rádio Fiscar agora. E eu vou confidenciar uma coisa aqui, Henrique. Não sei se as pessoas sabem o seu apelido, né? Você é conhecido como Cebola no curso de letras da UFSCar. O lendário... Você até falou que eu sou veterano de casa. Na verdade, eu sou pré-histórico, Você é dinossauro. né? Que eu já tô batendo 20 Exato. anos de casa, né? Você é não lendário. de rádio. Você é lendário e eu quero te dizer uma coisa, até de te declarar, se tiver um som de fundo aí, Um som daqueles romântico. bem românticos, né? O Henrique Cebola foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei. Antes até de chegar aqui na UFSCar, tinha o finado Orkut, e tinha um grupo da Letras lá, e o Cebola e outras pessoas já quintanistas, né, ou quartanistas aqui na Eu fui Letras. oitavanista. Oitavanista, né? O pessoal recepcionava os calouros antes até de chegarem aqui à universidade pela internet, né? Então falava um pouco sobre como era o curso, e eu me lembro, né, de tomar um Guaraná com Cebola, né? Todo mundo sabe que ele não bebe álcool. A gente tomando um Guaraná e uma água, conversando sobre futebol. Eu não vou revelar o time dele, né? A Matonense, né? Seu time. Grêmio São Carlense. Grêmio São Carlense, exatamente. Santos. Matonense é o Ó, time do coração. Deixa eu falar, eu sou santista e torço pro rugby de São Carlos também, que eu jogo, né? Mas o meu filho, como o Grêmio São Carlense não existia mais, né? Eu permiti que ele torcesse pra Matonense, por quê? Porque o meu sogro é matonense, ele é fanático pela Matonense. Por isso que eu imaginei. Então o meu filho, ele é santista e é matonense. Tá certo. É outro matonense, tá crescendo a nação matonense. Somos dois. Outro matonense ilustre aqui do programa Onda Esportiva é o nosso querido Marião Pontieri. Marião Pontieri é meu irmão, né? Marião Pontieri, meu grande amigo. Quero que você fale do presente que eu te dei também. Marião Pontieri. Marião Pontieri. E aí, PG, boa noite, meus queridos amigos, Cebola, Risse, boa noite, comunidade Fiscar, cidade de São Carlos. A gente tá muito feliz de estar aqui naquela que já era nossa casa, né? Antes da gente vir pra cá. Também agradecer aí os intermédios do Cebola pra gente estar aqui, um velho e bom amigo, um grande irmão de curso, né? De letras, estamos aí. Tudo bem, PG, estamos aí. Minha matonense não tá muito legal no campeonato. Eu sou matonense de coração, nascido em Matão. Já somos dois, então, né? Já. 2 torcedores da Matonense. 3 que tem minha esposa. 3, tem a esposa, estão torcendo, tá crescendo a torcida. E vamos aí, vamos falar sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre esporte aqui, que é o que interessa, PG.
Muito bem, quero apresentar também... Não, peraí, você falou do presente, né? Você tava falando do presente de aniversário, presente de grego, porque presente de grego é carregar você, né, velho? Porque não é fácil, não. Tô falando do pacote de paçoquinha que eu te dei. O pacote de paçoquinha. Ele me deu uma camisa do meu time de coração de aniversário, de quando ele era menino, né? A camisa que ele torcia. E vale dizer que ainda serve em mim a camiseta ou não? Pra mim... pra mim serve, mas fica um pouco agarradinha, digamos. Eu quero dar as boas-vindas também pra ele, o menino de São Carlos, prata da casa. A base vem forte nesse programa. Ele que agora também está se enveredando no mundo da narração, narrador revelação da cidade de São Carlos, ele também que gosta de brincar na técnica de operação de rádio. Polivalente. O grande polivalente, joga nas 11 o menino Lucas Risse. Tudo bem, Lucas Risse? Lucas Risse. Boa noite, PG, amigos que acompanham agora sim na Rádio Fiscar. A gente comentava algum tempo atrás, né, como é atemporal, a gente não sabe quanto tempo, que a gente está muito feliz de estar aqui pelo fato também da gente devolver ao Fiscar o que a Fiscar também já proporcionou muito pra gente. Então é uma honra, uma alegria a gente estar aqui e espero também que juntos sempre, porque também senão não teria graça. Mas, digo assim, sobre a narração, né, ainda preciso aprender muita coisa. Na técnica eu seguro um pouco melhor, porque eu me garanto, não preciso falar. Se der problema, pelo menos eu tô escondidinho, né? Mas, no mais, a gente fica feliz. E sobre os times, né? Eu não peguei o Grêmio São Carlense também. Já não tinha mais a Grêmio São Carlense quando eu comecei a assistir futebol. Denuncia pouco a nossa idade, né, Cebola, cara? Não é o fato de eu ter nascido quando já tinha a Matonense, não, né? O Grêmio São Carlense acabado. Mas o fato de eu começar a assistir futebol... E então eu já acompanho o São Carlos, né? São Carlos Futebol Clube, um pouco diferente, mas eu torço ao São Carlos, assim, tirando meu time do coração, São Carlos é o que... Vocês não revelam o time de coração mesmo. Eu revelo. A gente revela. Eu sou União São João de Araras. Não, tô brincando. Eu sou corintiano. Eu admiro muito, cara, jornalista esportivo que revela o time de coração. E que sabe deixar a paixão de lado para fazer grandes análises. Eu vou puxar um gancho do Luquinha, e aí você entende se eu falo qual é o meu time. Eu estava, Luquinha, assistindo Grêmio, São Carlense e Corinthians no Campeonato Paulista Cebola. de 90 no estado do Luizão. Você tá vendo que você tá cercado. E o Corinthians perdeu aquele jogo, cara. O Neto fez um gol e o Corinthians perdeu 2-1. Naquele ano, o Corinthians perdeu 2-1, o Santos perdeu de 2-1 aqui. O Grêmio quase bateu em todo mundo aqui. O São Paulo empatou 0-0, era aquele São Paulo... Expressinho. O Expressinho não, era o time principal, isso daqui lotou, estouraram portões, foi uma coisa absurda, assim. E o interessante eram os públicos. Era qualquer joguinho, era 5, 6 mil pessoas no Luizão naquela época. O futebol tinha um apelo, o estádio tinha um apelo, e mais, o Grêmio, era 4 horas da tarde, no mesmo horário que estavam jogando toda a rodada. Mesmo que o Grêmio estivesse na primeira, na segunda divisão, na terceira, tava o time de coração do torcedor na televisão, o pessoal ia pro estádio assistir. Vocês estão velho demais. O Grêmio tinha esse apelo. O Grêmio tinha esse apelo emotivo na cidade, né? Tinha. É isso aí. O Cebola, nosso querido Henrique, tá vendo que já tá cercado aqui, né? Tá cercado. Não tem problema. Ué, tô acostumado. Pelo meu discurso, eu posso ter dito que eu sou Grêmio São Carlense, não? Exatamente. Você não vai falar que eu te dei a camisa 9 do Viola Souvenir. Camisa do Viola, cara, um dos meus grandes ídolos. Muito bem, muito bem. Vamos tocar esse programa então, porque até agora foi só bababá, foi só resenha, né? Só resenha. E assim, o engraçado é que Se quiser, a gente continua, hein? Tem história de Grêmio São Carlense, São Carlos, de rugby. A gente pode gravar um sobre isso, o pessoal não vai acreditar, mas a gente tem um outro programa também sobre causos, né? Que a gente tá pra gravar aí e deixar também à disposição. Muito bem. Vamos falar de Copa do Mundo, então. Vamos falar da seleção brasileira que estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, num domingão, então. Domingo, dia de futebol, né? Dia de jogo de bola. No dia 17 de junho, a seleção brasileira estreia às 15 horas, às 3 da tarde, né? Contra a seleção da Suíça. Henrique, o que esperar desse jogo, cara?
Não sei, sinceramente. Porque a seleção Tá aí ainda o Casagrande comentário. Não, a gente não sabe que seleção que vem. Eu acho que o Brasil é favorito. O Brasil tá com um bom time. Eu acho que é favorito a Copa. Diferente da Copa no Brasil, que não tinha um time. Não tinha um técnico, Não né? tinha um técnico. Em 2014, a seleção brasileira me lembrou muito o que aconteceu com o Santos em 2012. Não em 2011, em 2012. Que era o que o Muricy fez em 2012. Ó, joga pro Neymar, vê o que ele faz e ele resolve, né? O Brasil 2014 estava assim. Hoje em dia já não tá mais assim, né? 2014, o Neymar faltou em um jogo, que ele tinha quebrado a coluna. Foi o 7-1. Olha que coisa interessante que é a dinâmica do futebol, né? Vocês estão falando sobre o Brasil não tinha um técnico, né, em 2014. Pô, esse técnico é o Filipão, cara. Não, Campeão desculpa, mundial. eu quero Não, fazer uma meia-culpa. mas Eu tava eu pensando no Dunga aqui. Ah, sabe? O Filipão... Não, mas ainda assim, eu acho que o Filipão... Eu acho que em 2014 o Brasil não tinha um técnico. Eu acho... Aquele 7-1 ele nunca poderia ter acontecido. Não. Nunca. E aquilo ali foi, na minha opinião, foi completamente incompetência do Filipão. Sim. O que eu acho que o futebol é muito dinâmico é justamente por isso. O Filipão foi campeão em 2002, cara, com uma máquina que era aquela seleção. E em 2014, 12 anos depois, ele foi aquele que afundou o time. E Perceba o como Filipão, a dinâmica do depois futebol. da Copa de 2002, ele ainda moldou o time de Portugal, Sim. que ficou por uma década com aquele molde de time que culminou agora na conquista da Eurocopa. Exatamente. Portugal Terceiro, vice-campeão em casa da Eurocopa. Da Grécia, 2004. contra 2004, a Grécia, que contra foi a Grécia. 1-0, Exato. né? O Filipão que moldou aquele time. Depois, todos os técnicos que o sucederam mantiveram o mesmo esquema de jogo, a mesma formatação de time. Mas agora então o Lucas Ricci. Mas ele ficou, mas ele ficou completamente ultrapassado. Ele foi lá para o Uzbequistão e chegou em 2014. Eu tinha esperança que o Filipão fosse aquele 2002 que unisse o time. Sim. Não, Mas já não era. ele distribuía a Já não era. camisa. A volta do Messias, né? É, Lucas Ricci, a seleção esse ano tem técnico. Nós estamos falando aí do Tite, que foi considerado não só pela imprensa brasileira, mas por órgãos da imprensa internacional, como um dos 10 maiores técnicos do mundo na atualidade. A seleção tem um grande craque, que o Marião vai contestar, que é o Neymar, guardadas as devidas proporções. Tem um time... Treta com cebola isso. não, Tem não, um time- não necessariamente. Tem um time arrumado, digamos. É favorita para essa Copa? Ah, com certeza é favorita para essa Copa, e não só os brasileiros acreditam nisso, acho que a imprensa internacional também já acredita nisso, pelo fato do Tite chegar, desde que ele voltou ao Corinthians em 2010, apesar de o Corinthians ter tido uma fase complicada em 2010, logo em 2011 o Corinthians já foi uma ascensão incrível. Então, Campeão brasileiro. Isso. Então, desde que chegou a seleção brasileira, o Tite mostrou isso. Que ele chega para organizar o que estava desorganizado. Independentemente da questão política da CBF, ele soube separar isso, né? Porque os corintianos, né? A gente vai falar os corintianos, eles acreditavam que talvez o Tite negasse a seleção pelo fato da bagunça que era a seleção e pelo caráter que ele demonstra, pelo menos em frente às câmeras, né? E ele organizou esse time. Então, a imprensa, o torcedor viu a organização que o time da seleção agora tem, que a seleção brasileira tem. E por isso já almeja um pouco mais o favoritismo na Copa do Mundo. Acredito que seja favorito, também pelo fato vou destacar uma parte da escalação. Eu acho as laterais da seleção brasileira muito fortes, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Apesar do Marcelo ser um pouco falho defensivamente na esquerda, é um dos melhores laterais do mundo, se não o melhor. E de novo a dinâmica do futebol. Exatamente. O Marcelo foi condenado na última Tanto Copa. pelo pela Dunga atuação quanto dele. pelo Filipão. Exatamente. E pela torcida. Sim. Tem muito brasileiro que falava que o Marcelo não merecia aquela lateral esquerda e o Marcelo agora tá comendo a bola. E ele já era bom de bola naquela ocasião, Exatamente. mas às vezes não tem Ele esse técnico sempre que foi bom de bola, Sempre ele foi não bom de maltrata a bola, ele é um jogador Agora, de classe. O problema é... Beleza, coloca que um saber bom colocar. jogador num time, ó. Exato, coloca... Concordo, cara. Vocês estão falando que a culpa de 2014 foi do Felipão, foi do Neymar, foi do Zuniga, foi do Marcelo, mas Davi a culpa da tragédia do 7-1 foi do Pinilha, o chileno, que errou aquele gol no final. Ele botou verdade. no travessão. Inclusive Ele ele até tatuou esse exatamente. lance. Se aquela bola entra, nada daquilo tinha acontecido. A gente ainda não teria que ter se recuperado, aí ter
ser erguido de novo depois Mas daquela o catástrofe. 7x1, eu sempre tento ver o lado bom da coisa. O 7x1 foi meio que um divisor de águas, né? Pô, a gente tem a maior escola de futebol do mundo, né? A gente sempre produziu os maiores craques. A gente tem... Dá pra... Eu falava antigamente, em 2002, a gente falava que com quem tinha ficado de fora, dava pra montar uma seleção pra ser vice-campeão do mundo. Dava Né? mesmo. O Brasil campeão e o Brasil B vice-campeão, né? E de repente o Brasil não tem mais isso. Aí ficou aquele sentimento, né, de raiva. Nossa, acabou o futebol brasileiro. Internamente, sim. O futebol brasileiro hoje em dia não é nem sombra do passado, mas a seleção, é que É uma seleção competitiva. é competitiva e basta organizá-la, né? Depois dessa estreia, então, contra a Suíça, no domingo, dia 17 de junho, às 3 da tarde, o Brasil volta a jogar na sexta-feira, dia 22 de junho, contra a Costa Rica, às 9 da manhã. E depois, na quarta-feira, dia 27 de junho, às 3 da tarde de novo, o Brasil fecha sua participação na primeira fase contra a Sérvia. Se o Brasil passar para as oitavas de final, ele vai jogar ou numa segunda ou numa terça-feira, ou no dia 2 de julho ou no dia 3 de julho. Por que eu tô falando ou? Porque depende da classificação do Brasil na primeira fase. Se o Brasil ficar em primeiro, ele joga na segunda. Se ele ficar em segundo, ele joga na terça-feira. Ambos os jogos seriam às 11 da manhã. Costa Rica e Sérvia, Marão Pontieri. Duas escolas totalmente diferentes de futebol, né? Ô PG, o Brasil, ele, na minha percepção histórica aí de seleções, né, de Copas, na verdade, eu nunca vi o Brasil estrear bem em Copas do Mundo. Brasil, Argentina e Alemanha tradicionalmente estreiam mal. A primeira fase vai a trancos e barrancos e aí engrena na fase final. É inegável que diante dos adversários fracos, que o Brasil se classifique, que a Argentina se classifique, que a Alemanha se classifique, mas nunca é tranquilo como toda a mídia, a torcida espera. Todo mundo espera que o Brasil meta 3-0 na Costa Rica, 4-0 na Sérvia e vá tranquilamente. E nunca é assim. Não é já assim. começa a cornetar, né? E aí já começa a cornetar, que não vai dar certo, que esse técnico, que aquele fulano, aquele Mas assim, eu ciclano. não sei se vocês concordam, mas eu não acho o grupo do Brasil fácil. Não, é O evidente grupo do que Brasil não é. fácil, cara. Evidente que não é, mas assim, qualquer time, pense você ser da Costa Rica, você entra em campo e tem o Brasil do outro lado. Meu, Você dá a vida. entendeu? Você vai dar vida. Eu acho que isso faz um time menor, de menor expressão, crescer. Além de tudo, o Brasil não entra engrenado, que é tradicional. Então eu não acho que serão jogos fáceis. E a Suíça e a Sérvia têm bons times. Exato. A Costa Rica... Mas a Costa Rica vai foi a sobrar grande em revelação. raça. Ela foi a grande revelação da última Ela Copa. sempre surpreende em Copas. É. Na última Copa ela foi uma grande surpresa, só Cara, que ela ela jogava um classificou num futebol grupo. fino. Ela classificou num grupo que tinha Inglaterra, Uruguai. Ela eliminou o... Inglaterra e A Uruguai. Inglaterra. A Inglaterra, né? Ela Passou eliminou Uruguai ele- e Costa Então, Rica. mas ela eliminou a Inglaterra terminando em primeiro no grupo, cara. Não, sim. Entendeu? E assim, ninguém esperava. Igual agora, ninguém espera nada da Costa Rica. Só que é um time uma seleção que chega pra jogar a vida sem muito comprometimento. Se a Costa Rica for eliminada, pô, tudo bem. Agora, se o Brasil for eliminado, então o Brasil entra com peso. E isso, na hora dependendo do jogador que tiver em campo, a gente sabe muito bem que tem jogador que treme com isso aí, entendeu? Em 2014, a seleção tremeu quando tomou o primeiro gol da Alemanha. Tremeu. Você percebia a zaga do Nossa Brasil Senhora. perdida, hein, cara? Gol- Perdida. Gol que saiu apenas Não, e não aos tinha 22. uma liderança ali em campo, gente. Tomamos um, tomamos dois, ó. Pelo Vamos amor de fechar. Deus. Vamos continuar jogando do jeito que tá. Não tinha ninguém lá pra... Galera, volta, vamos defender. Não, e aí foi aqui. Ao menos uma vez a simulação seria algo bom, eu acho. Simula ali uma lesãozinha, junta a galera, pelo amor de Deus, Cara, gente, para. e foi só os 22 minutos. Entendeu? Não foi tipo, entrou e fez. Dava pra... Então, por isso que eu acho que o Brasil, na primeira fase, na minha opinião, Costa Rica, Sérvia, que você me perguntou, PG, não serão jogos fáceis. Uma, pelo fator psicológico ali em campo. Outra, por essa tradição de não estranhar bem. E outra, porque o outro time joga a vida sem ter comprometimento com mídia, torcida e tudo mais. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. O que vocês acham que acontece com o Tite no pós-Copa, depois da Copa? Perdendo a Copa, Cebola, o que acontece com o Tite? Eu acho que ele vai continuar na seleção. Eu acho que ele vai pro PSG. Lucas Risse, o que você Eu acha? acho que independente do resultado, tanto só se for muito Se o Neymar drástico, continuar no PSG, né? Se o Não, Neymar... só se for muito drástica Não a coisa, continua, que eu né? acredito que não seja, né?
Acredito que não vai ser drástica. Se houver uma eliminação, acredito que não será drástica, como foi, por exemplo, 7-1. Mas acredito que, se não sendo tão drástica, ele sai para a Europa. Eu acho que de nenhuma forma ele continua na seleção. Marion Pontieri. Não, de uma análise bem imparcial, eu acho que ele volta pro Corinthians. Vamos ver. Não é eu acho que impossível, ele né? continua na seleção tendo um bom resultado. Eu não complementei. Tendo um bom resultado, se ele não for campeão, eu acho que ele vai perseguir o título. Eu acho. Tô pensando aqui sem analisar dinheiro, sem analisar esse tipo de coisa. Você acha que ele aguenta mais um ciclo? Eu acho que ele aguenta mais um ciclo, deixa um ciclo montado, ele vai tentar ser campeão do mundo pela seleção. Eu acho. Eu acho Se- que pessoalmente, se não porque ganhar, dinheiro né? ele já tem. Mas será que a CBF segura? 4 anos o cara A ali? CBF, a gente nunca sabe o que vai É, acontecer. então, tem essa. Porque, como eu já falei aqui no Memória Uma Esportiva, incógnita. a CBF é uma máfia, é uma cambada de ladrão que administra o nosso futebol. Eu falo, abraço. quiser É dos processar... meus. É dos meus. Marion né? agora achou É dos meus, cara. um par aí. Não, a CBF, o Comitê Olímpico Brasileiro, são umas máfias. Tudo O- que tem dirigência esportiva aqui no Brasil é uma máfia. Henrique Afonso André, você joga FIFA? Eu jogo o PlayStation, o PES. Pro Evolution Pro Soccer. Evolution Soccer. Na verdade, quem joga é meu filho, né? Eu tive que aprender a jogar pra jogar com ele. Ele Entendi. que joga, né? Quando você tá lá no PES também tem o modo carreira, né? Que você pega um time, vai treinando, compra jogadores e tudo mais. PG é Nutella nesse No, modo. no FIFA, Ele por sempre exemplo, é no telinha. cara, no FIFA, quando você tá num time lá, né? Eu gosto de jogar com o Liverpool, por exemplo, né? Quando. O Lucas Risse acha que eu sou Nutella por começar com o Liverpool. Você Cara, sempre é Nutella. mas assim. Toda situação você é Nutella. Eu tenho uma carreira com o Aston Villa também, isso ele não fala. Aí, ó. Mas, Isso, mas aí vamos, sim, vamos aí- colocar uma coisa assim, vamos colocar assim. Lá, quando você recebe o convite de uma seleção para treinar uma seleção, você não sai do time. Você passa a levar as duas carreiras. E aí, às vezes, é meio chato, porque você tá mais interessado no seu time, você não quer. Jogo da Exato. seleção é meio. Né, tem amistoso da seleção, você não quer fazer e Simula, tal. né? Simular partida. Vocês acham que daria certo? Como era no passado? No passado, o treinador da seleção poderia continuar no O seu Vanderlei time. Luxemburgo fez isso em 2001, salvo engano, né? Foi o último, eu acho. Foi o último. Ainda que não... Parece que o treinador da seleção não demanda... Ser treinador da seleção não demanda tanto tempo. Você tem que analisar jogo, você Mas tem aí que tem a sua assistir equipe, todos os tem a campeonatos. equipe. Né? Como técnico da seleção e ainda tem uma equipe. Então você tem que ser Não, tô técnico falando das equipes. a sua equipe pra fazer isso. O Tite tem seus auxiliares que rodam o mundo aí. Mas né? não, ele tem que estar com a mão ali. Não é simples assim, eu acho. Não é, pessoal, vai me dando um relatório aí, eu vou ler à noite a hora Então, que eu você acha, chegar Mário? do meu time. eu acredito que o Tite faz isso que o Cebola tá falando. O Tite é o cara que vai pegar uma prancheta e vai viajar ao Rio de Janeiro e vai analisar o treino do Vasco. Vai viajar ao Recife, vai estudar o treino do esporte, porque lá tem um jogador que destacou. E aí eu acho que ele tem que ser exclusivo, né, da seleção, para ele ter tempo hábil para fazer esse tipo de estudo. Então eu acho que o Tite tem esse comprometimento que o Cebola tá falando. Não acredite que Zagallo fazia isso, É, entendeu? e eu acho Zagallo também... no- O senhor, ele o senhor não fale mal de Zagallo nesse programa. Cara, o Zagallo é um camarada que sentava ali e via a coisa Mas o correr. Zagallo é uma pessoa de outro século também. Então, né? exatamente. Então eu acho, por exemplo, que se sai o Tite e entra como técnico, vamos supor aí um Vanderlei Luxemburgo. Eu não acredito que ele vai fazer esse trabalho. Então aí, por mim, daria pra ele Mas ficar com 2 times. Mas foi- o Tite não, ele leva a sério a Foi seleção. o que comentamos, inclusive, quanto ao Filipão. Exatamente. O futebol é cíclico, né? O Filipão já não serve mais, hoje em dia, como serviu em 2002. Do É a mesmo jeito dinâmica. que o Vanderlei Luxemburgo, o estilo de trabalho dele, hoje é um estilo de trabalho pro esporte Recife. O Tite foi um Não cara... é pra seleção O Tite brasileira. foi um cara que optou por ficar 1 ano fora do Brasil estudando, entendeu? Então eu acho que ele, com exclusividade à seleção, ele consegue fazer esse trabalho com maior afinco, e aí eu acho que ele tem que ficar só com a seleção. Essa coisa dos ciclos é bem interessante, né? Porque a gente não precisa nem passar 15 anos para mudar, né? Ó, até 3, 4 anos aí atrás, se falava em posse de bola, em toque de bola, estilo Barcelona. Hoje, já se percebeu que a posse de bola não é mais o mais importante. Hoje se fala em compactação. Né? Então, o time compactado, às vezes você nem precisa ficar muito com a bola, você precisa de uma chance, você faz o gol e O tudo PG, mais. quem é torcedor do futebol dos anos 90, por exemplo, como a gente esses novos esquemas táticos, pegando um gancho do que você está falando, 4-2-3-1,
4-1, 4-1. Cara, dá um nó na cabeça de quem é torcedor dos anos 90. Pra mim... Porque era 4-3-3, 4-4-2. 2 laterais, 2 pontas, 2 Isso. meias, volante, centroavante e 2 zagueiros. Acabou, E você era tenta isso o jogar time. dessa maneira hoje, você toma um vareio, cara. Porque se você coloca, por exemplo, um time com 4-4-2 ou 4-3-3 e o adversário, que nem pegando o gancho dessa polêmica que tá agora com o Carille, vai colocar 4-2-3-1, vai mudar o esquema do ano passado. Cara, você tem 4 zagueiros, você tem 2 volantes de cabeça de área ajudando a zaga. Como que você consegue entrar numa zaga com 6 caras, com 3 atacantes, 2 vindo pela ponta, 1 pelo meio? Não consegue mais. Tem como. Então você vê como a dinâmica é interessante no futebol. Não, mas esses E os dois... laterais, nesse ínterim, eles assumiram toda a lateral do campo, da Virou um lateral ala, à né? ponta. Virou um ala. Virou um ala, coisa que só tinha no futebol Só de no salão. futebol de Então, salão. mas raramente você vê hoje, né, nos grandes times europeus, por exemplo, aquele volantão cabeça de bagre. Hoje em dia os 2 volantes sabem jogar. Sabe sair jogando. Eles não só carregam piano, mas eles sabem tocar também. Certo, Lucas Risse? Exatamente. E também falando sobre os volantes agora chegam muito mais na área. Também como o elemento surpresa. Já acontecia com uma certa frequência nos anos 90, mas a verdade é, por exemplo, um Zé Elias, né? O cara ia marcar, ele não ia Até subir. porque o preparo físico Era hoje é outro. é. Né, Então, entendeu? nesses 4-1, 4-1, 4-2-3-1, um volante acaba sempre sendo mais meia E a seleção... pra chegar na frente. A seleção tá muito bem servida desses volantes que sabem jogar. Casemiro, Paulinho, Fernandinho, né? Eu acho que é um lugar no campo ali que a Não seleção... consigo gostar do Fernandinho. Há controvérsias aí. Vamos falar então desses jogadores que já meio que tem lugar cativo na Copa do Mundo, né? O Globoesporte.com fez um levantamento de 16 jogadores que já estariam, né? Vamos colocar aspas aí, na Copa do Mundo. Vocês preferem que eu fale aí todos primeiro, depois vocês vão comentando, ou vamos falando Fala por setor, não posição? pode ser? Por setor? Isso. Goleiros, então. Aqueles goleiros que, segundo o Globoesporte.com, já estariam garantidos na Copa do Mundo. Alisson, goleiro da Roma, e Ederson, goleiro do Manchester City. E aí? Nenhum dos dois me convence. Principalmente o Alisson. O Ederson acho que até pode ser um pouco Alisson melhor. tá jogando bem na Eu Roma. concordo viu, cara? com o Riz. Mas o Alisson, cara, eu não consigo O Alisson ver ele tá jogando como bem um na Roma. goleiro. Eu não consigo ver ele como... Pode ser que a Copa do Mundo tenha falado, não, preciso jogar mais, ou sei lá, de alguma maneira ele melhorou. Mas eu não consigo ver ele como a primeira opção do gol do Brasil. Minha opinião, então, para passar pros demais amigos, 2 ótimos goleiros. Marião. Eu acho 2 bons goleiros, mas eu levaria um cara experiente também. Por exemplo, eu acho que Alisson e Ederson são bons goleiros, mas eu acho que eles, em relação a histórico de futebol com seleção, eles são novos. E de campo também, né? O Alisson e o Ederson são jovens. Eu sempre gosto da figura de um cara experiente ali. Então, por exemplo, de repente levar um Cássio, de repente levar um Vanderlei do Santos. O Casagrande citou Júlio César aí, cara. Ah, não, pelo amor de o Deus. goleiro Não, de 7 não, anos. pelo para, amor de para. Deus. Um cara que toma 7 gols num jogo só, ele nunca mais, pra mim. Então eu acho que assim, tem que levar um goleiro experiente, de repente, pra poder, ainda que ele não seja titular, mas pra ele ter algum macete que o cara de repente não tem, pra pegar uma... Se de repente ele pega uma Alemanha com um Kroos lá na frente, por exemplo, Como foi o Gilmar em 94. como foi o Gilmar em 94. Ele não ia jogar, mas ele era nem- o segundo técnico E ele do nem goleiro. era goleiro bom pra estar na seleção. Não era. Ele era um O Marião- peito- Mas ele tinha muita ele era um experiência de Copa. Exato. Ele Marião era um gosta peito de cara. pau. Ele era um peito de pau, Marião Gilmar. gosta de cara milongueiro. Ele ia levar o Rojas. Milongueiro. Chileno. Milongueiro. O que, cara? Você coloca um milongueiro no campo na hora que tá aquele 1-0 apertado. Ronaldo. Você é fã do Põe o Ronaldo. Ronaldo lá, põe o Ronaldo lá. ganhou. Cebola. Você levaria o Vanderlei, né? Não, eu acho que o Vanderlei tá jogando muito, entendeu? Eu acho que... Mas o Tite não gosta dele. o Cara. Tite não gosta dele, então vou... Por que o Tite não gosta dele? O Tite Não não sei, gosta dele. não sei, cara. nunca convocou. Não sei porque. Nunca testou. Isso é verdade. Ele foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, tá pegando tudo esse ano Experiente. também. É experiente, já rodou. E os goleiros do Palmeiras, cara? Jailson, me parece um bom goleiro. Mas é um Fernando goleiro Praz. jovem também, né? O Jailson é muito... O Jailson tá com 34 O Jailson não, o anos. Jailson é velho. Ah, o o Jailson Jailson é é velho, velho, é rodado, ele já é ele é rodado. Caramba, Ele eu é... achava que ele era jovem. Não, ele é... São dois goleiros velhos. Não sei se
E o goleiro da Olimpíada, o Everton. Também não eu, convence. eu acho que ele deveria ser esse terceiro. Ele foi medalha de ouro com a seleção. Ele merece. Ele já tem uma merece. experiência e ele é bom goleiro. E o Neto do Valência? Eu confesso que não conheço muito. Também não conheço. Tá cogitado. Né? Eu já assisti alguns jogos dele, mas aí que tá, é muito pouco tempo pra definir. Esse que é o problema. Aí que tá. Ele já deveria ter testado um pouco mais nesses últimos Sim. tempos, entendeu? Mas É uma posição Ele difícil fechou a de casinha testar, ali. né, cara? Eu acho que ele vai levar o Cássio como terceiro goleiro. Mas vocês acham que foi que- quem ele já testou, ele jogou Ele já ele conhece, levou é. o Cássio, teve o Cássio no Corinthians, Ele é amigo do do Corinthians. Corinthians. É. Eu acho que ele vai levar o Cássio. E o Tite tem muito disso, assim, da minha turma, minha panela e tal. Mas que Ele técnico era, não ele, era, tem, ele era cara? muito criticado nisso no Corinthians, já quando ele tava saindo, ou naquela fase que o pessoal falava empatite, né? Em É, empatite. 2014 e tal. 2014, Que ele insistia bastante no Danilo, insistia nos jogadores que são. E o Carille parece que tá indo mais ou menos na mesma. cria, né? A escola mas, cria. mas não vamos falar do Carille agora. Vamos falar dos laterais, que já estariam garantidos garantidos na Copa do Mundo. Daniel Alves e Marcelo. E aí, incontestáveis? Incontestável. Sem dúvida. Contestável. Eu não sou muito fã do Daniel Alves, confesso que... Mas não tem quem Eu põe sou, no lugar dele. Eu sou. Você gosta? Eu gosto dele. Eu acho que ele sempre jogou bem. Qualquer time que ele estivesse, assim, ele mandou bem. Ele incomoda adversário. Ele incomoda adversário. Ele é um jogador que na hora do vamos ver, ele tem um pouco mais de Bril, né? brilho e de concordo. mão calejada também pra... Eu concordo com o Cebola, porém acho que... Entendo a sua visão, PG, não te afeiçoa tanto. Tem muito brasileiro que não é tanto assim como eu e Cebola somos. Eu bato martelo também no Dani Alves. Só que assim, quem vai colocar no lugar dele? Me fala um lateral direito. correm por fora. Danilo, do Manchester City. É bom. Fagner, Felipe Não. Luiz, Alexandro, da Juventus e, por incrível que pareça, Edilson, do Cruzeiro, ex-Grêmio, o Edilson, pelo amor de famoso Deus. pancinha Ele salião. ele é até bonzinho, mas não bonzinho não dá, pra não Copa dá. Bonzinho. do Brasil, pô. Não Ó, dá, o- não dá. Mas aí tem os Ó, laterais o esquerdos, Alexandro. né? Aí os Não- laterais esquerdos também. Tá você misturado citou. aí, mas Tá aí você vai misturado. ter O que tirar... Felipe Luiz é o lateral Você esquerdo. vai, o ter que tirar, Alexandre também. você vai ter que tirar daí E o um Alexandre. reserva. Então não é no lugar do Dani Alves. Você vai desse daí, você vai ter que tirar um reserva. Tira 2 dessa lista aí, então, pra pôr no lugar do Dani Alves. E vocês são daqueles que pensam que sacrificam um lateral, leva 3 pra levar um atacante a mais? Vocês Não. pensam assim, não? De jeito nenhum. Também Não. não. Por exemplo, de repente levar um lateral Não, reserva que joga nas duas e você ter uma posição... Numa Copa? Numa Copa do Mundo Você levar um quebra, atacante a e mais? aí? E outra, Copa, cara, são 7 jogos se chegar à final. É 1-0, retranca. Acabou. Entendeu? É lógico, cara. Você não vai jogar bonito. Jogar bonito joga o Campeonato Brasileiro. que Na tem Copa América, na na Copa seleção, América né? e tal. Agora, Copa do Mundo, meter 1-0 na Alemanha, velho, coloca 11 lá atrás. Acabou. Vamos então para os zagueiros. Zagueiros que então estariam garantidos na Copa aí, né? Nessa lista do Tite. Miranda, me parece incontestável, excelente zagueiro. Marquinhos, no último jogo do... No último não, né? No primeiro jogo das oitavas, PSG e Real Madrid, o Marquinhos foi capitão da equipe do PSG. E o Thiago Silva, né? Que esteve na campanha do 7-1, mas ele mesmo não jogou o jogo do 7-1. Thiago Silva ficou marcado pelo choro, né Henrique? O Thiago Silva, eu tenho raiva dele, pra falar português, claro, porque eu acho que ele tinha que ter tido uma postura bem Mas você vê diferente. problema no jogador chorar, cara? O Cebola já Não, chorou. não, O eu Cebola choro. chorou. Eu Quando choro. eu fiz 3 gols nele aqui, tava esperando. ele chorou. Ele chorou. tava esperando. Ele rugby. chorou. Eu não vejo problema em chorar. Quem não sabe, eu sou jogador de rugby, né? A gente chora ouvindo hino antes do jogo. É normal chorar. Todo mundo chora e todo jogador chora. Então, você odeia Eu o cara percebia porque que ele o choro dele não era um choro de emoção. Lágrimas de crocodilo. Não, era um choro de medo. Eu percebia que ele tava chorando porque ele tava se borrando por dentro, pra falar o português claro. Ele não queria estar ali, ele queria fugir pro colo da mãe dele, sabe? Porque a postura dele em campo era essa, ele tava fugindo. A gente tá chegando aí a 35 minutos mais ou menos de programa, né? Um que não tá aqui nessa lista de garantidos, e é um nome sempre controverso, né? É o Davi Luiz. Pelo amor de Deus. E aí? Não dá, não dá. Luquinha gostou. Não é bom jogador? Não Davi é Luiz? bom jogador, na minha Ó, opinião. o meu pai tem uma Fraquíssimo. teoria que todo mundo que tava em campo no 7-1 não pode estar nessa seleção, né? Ah, é? Ele fala que não, quem tava nesse jogo Cara, vergonha na tá cara. proibido de jogar pela seleção A melhor brasileira. definição do Davi Luiz que eu ouvi foi que o Davi Luiz, como zagueiro, é um ótimo jogador.
Coloca ele em qualquer outra posição, menos na de zagueiro. Eu já ouvi isso sobre o Davi Luiz. Talvez ele Agora, já não fez é um mau volância, jogador, né? né? É um jogador. Acho que corre por fora aqui também, nessa lista. Outros zagueiros que estão aqui. Ele não é grosso, ele não é um mau zagueiro. Não é zagueiro da seleção. ok, É que ele não é titular agora. Beleza. Não é zagueiro pra Ele seleção. serve pra jogar aí pro Cine, não é pra seleção. Outros zagueiros, né? Gemerson, ex-Atlético Mineiro, né? Atualmente no Mônaco. Rodrigo Caio. Gil, do Shandong Luneng, na China. E o Jeromel. Desses daí, quem vocês acham que tá na frente? Pedro Olha, Jeromel. Eu que jogava na zaga, rapaz, se botar um calção em mim, eu jogo mais. Que todos eles? Não, eu não acho que tenha outros, entendeu? Você não Mas- gosta do Rodrigo Caio? Não. Pelo não gosto. amor Não, de Deus, não Rodrigo dava. Caio. É bom jogador. É Pelo bonzinho. amor de Deus. É jogador de Sim, condomínio. é jogador de sabe? condomínio. Põe ele no time da quadra lá, ele vai bem. É um problema de acompanhar também. A gente não acompanha tanto a carreira de um zagueiro porque ele nunca tá em evidência, né? Mas o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio não bom. precisa acompanhar porque ele é... Não, ele é bom jogador. Certo. Vocês Pedro estão Jeromel, sendo, vocês estão sendo injustos com o Rodrigo Caio. Pedro Jeromel. Pelo amor de Deus, Rodrigo Caio. Pedro para com Jeromel isso. é bom Não, o zagueiro. Jeromel... É o único que não tremeu no Mundial, na minha opinião, com o Grêmio Com e Real o Madrid. Grêmio. Foi Não, o ele único, jogou bem, o sim. único que deixou o fanatismo de Europa, amigos, uau, Real Madrid de lado, pra jogar bola, De- vamos ver. Porque o resto falou, meu Deus, eu tô aqui marcando o Cristiano Ronaldo. Meu Deus, olha o Marcelo. Você acha que o Corinthians ganhava do Real Madrid nesse Mundial? Eu acho que pelo menos daria mais jogo. Santos ganhava, Cebola? Qual Santos? Esse Esse atual? Santos. Não, tá com técnico novo, eu não sei como é que tá. Não ganhar. Eu acho que nenhum time brasileiro ganhava. Então, daria mais jogo. Acho que também não ganhava, mas talvez daria mais jogo. jogo. O Grêmio não mas chutou. Nenhum... Mas perdeu por... Foi 1x0, não Sim, sim. 1x0, mas... A galera condena o Grêmio. Perdeu por 1x0, Mas velho. foi, a O questão Real Madrid é o mete chute a gol. 7-8 lá na Espanha. É, que um time brasileiro chegar e não fazer um chute, a chute gol em no 90 gol. Ah, minutos. mas é não deu. difícil, Cebola. É difícil, mas dá um bicudo lá de longe. É. Vai que acerta. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Vamos passar pros meias. Mais algum zagueiro que vocês queiram? Não, é que eu vocês queiram concordo com incluir? o Cebola. É difícil falar de zagueiro, porque O Domingos. Domingos, pra o mim, é Rodrigo seleção. Dedada. Eu levaria o Rodrigo Dedada. Dedada. Grande Rodrigo Dedada e Dedada. Pra Domingos. desestabilizar o adversário. Dedada e Domingos. Numa, olha. ó, você pegava esses jogadorzinhos da Sérvia, não. O jogador da Sérvia é pra cima. Mas jogador da Suíça, se eles vissem o Domingos e o Rodrigo Dedada ali, ele já ia se borrar inteiro, cara. Naturaliza o Balbuena. Olha só, bom zagueiro, Balbuena, zagueiro. né? Bom zagueiro. Ah, sem para, clubismo, gente. sem clubismo. Muito bem, olha os meias aqui. Acho que de meias a seleção tá bem servida. Casimiro, um monstro aí no meio de campo do Real Madrid. Casimiro, eu sempre lembro, ele saiu daqui do São Chutado, Paulo chutado. Sim. Que, aliás, é um erro do São Paulo. Eu sempre falo isso pra Sempre São faz Paulino. isso. São Paulo sempre faz isso. Kaká saiu Eu chutado. vou falar pra né? você, cara. Casimiro saiu daqui e falou, nossa, E ele jogava bem no São Paulo. jogava. Lógico que jogava. Jogava. Fernandinho, que aí é uma... Não temos consenso, né? Eu não gostava do Fernandinho, mas eu acho que o Guardiola melhorou o Fernandinho, viu? O Paulinho, acho que pro Tite ele é incontestável, né? O Paulinho era uma incógnita quando foi pro Barcelona, a mídia espanhola desceu a lenha, hoje o Paulinho é mais do que titular, né? Renato Augusto, que tá na China, mas o Tite ainda confia muito nele. O Renato Augusto tem sido bem contestado na seleção brasileira. Eu não levaria, Renato Eu também Augusto. não. Eu sou não levaria. extremamente fã dele. Cara, mas Extremamente é fã assim, dele. o Então, Renato Augusto... Ele é bom jogador. ele eu é- não posso opinar porque eu sou muito fã dele. Mas assim, eu acho... Você nem é clubista, né? Né? Não, É. por isso. Sempre achei ele Ele quer muito levar bom o Balbuena e o jogador. Renato Augusto. Não, ele... E o Ralf. E o Ele, Ralf? quando Ralf Ralf com eu 110 levaria. quilos. Ele quer Ralf Quando eu levaria. surgiu no Flamengo, eu já achava o futebol dele bom. Depois foi pra Alemanha, ficou muito tempo lá e a gente não acompanha o Leverkusen assim, né? Mas depois na volta ao Corinthians também, eu sou fã pra caramba, então não posso E aí, opinar. Marião, conclua. Renato Augusto. Não, é que eu acho que o Renato Augusto é um jogador que já passou, entendeu? Eu acho ele um bom jogador, eu acho ele clássico, um jogador clássico que é difícil encontrar hoje em dia, só que ele é um jogador instável, cara, por mais que ele esteja numa fase recorrente, mas é uma fase, o Renato Augusto ele teve algumas poucas fases curtas boas e grandes lacunas. Então eu acho que pra ser um meia, tudo bem, o Tite é fã dele, isso é indiscutível, a gente tem que respeitar o Tite, quem sou eu perto do Tite. Mas eu acho, na minha opinião, que o Renato Augusto mais uma vez, para um campeonato curto, o risco de você perder o Renato Augusto, tanto por questões técnicas, que não tá rendendo, como por questões físicas, é muito grande. Foi o caso do Raí, em 94. Nossa, eu tava lembrando disso. Foi o caso do Raí em Você tava 94, falando, eu tô cara. falando...
Nem compara o Raí com o Lógico. Renato Augusto, tá? Em qualidade, não. Mas o Raí era um baita jogador. Tinha muita gente que contestava aqui no Brasil, que foi achava um jogador ele a meio lento. menos na Copa de 94. O primeiro jogo do Brasil, ele foi capitão do Brasil. Camisa 10. Camisa 10. Não jogou nada. Depois entrou o Zinho, né? Entrou o Mazinho. Mazinho. Mazinho, cara. O Mazinho fez o que ele não conseguiu. Eu acho que o Renato E Augusto... jogou demais jogou o demais. Mazinho. Eu acho que o Renato Augusto é uma nova edição do Raí. Você não gosta dele porque ele não dá carrinho. Essa é a Não, realidade. pelo contrário. O Sócrates não dava carrinho e eu amo o Sócrates. Essa é a realidade. Outros meias. O Coutinho, que tá jogando fino da bola. Felipe Coutinho já tava jogando muito pelo Liverpool. E no Barcelona tá jogando bem. Também não pode jogar a Champions League, né? O Coutinho, porque já jogou pelo Liverpool. E o William, eu particularmente sou fã do William. Acho um excelente jogador. Ele jogou naquele Corinthians rebaixado. Ele era o único Terrão, suspiro. né? Sim, Ele era o sim. suspiro ali de alívio pro corintiano. Era um cara que jogava o fino da bola já em 2007, 2008. E tá jogando bem no Chelsea, né? Tem feito grandes gols, embora ele não seja titular Ele oscila incontestável muito, né? lá na Premier League, né? E aí, esse meio de campo? Aqueles que correm por fora. O Giuliano, do Fener, né? Do Fenerbahçe, Então, não da dá pra Turquia. acompanhar, né, cara, É. como tá. Isso que é problema. o Diego, ex-Santos e Não. Flamengo agora, né? Não. Sentiu uma ponta... Não, Sentiu uma ponta... eu gosto do Diego. Eu gosto do Diego. E a eu tristeza gostaria... de Não, ter- eu gostaria de vê-lo no Santos e Voltou tal, pro mas já Flamengo. passou. Não. Passou? Eu acho ele bom jogador. Eu acho É ele bom, meio... mas Acho já que ele dá foi. umas chineladas. O Diego só iria bem na Copa se eu tivesse lá É. como volante. Ô, Cebola, diz ele que jogou ao lado de Diego. Eu joguei com o Diego aqui no no Paulistinha. Mas eu não duvido. Eu não duvido. Calma aí, eu Eu joguei. sei- Eu joguei com ele aí. Diz E- o Marião e que nessa jogava época- mais do que ele. Nessa época ele jogava bem, porque eu fazia a volância ali e deixava ele fluir no Falando em campo. volância, ele jogou Eu aqui. fiz a carreira do Diego. Então, ó, tá vendo? Lucas Lima. Ah, pelo Eu quero amor ouvir a de opinião. Deus. Eu quero ouvir a opinião do Cebola sobre o Lucas Lima. ele ficou 1 ano e meio sem jogar nada. Ó a no dorzinha, ó o Santos. cotovelex. Não é. Ó o cotovelex. E assim... Não eu é fa- bom eu jogador? falei pra- Não é bom jogador? Ele joga a hora que ele quer. É Ele exatamente ficou isso. 1 ano e meio Concordo, sem concordo. jogar porque ele não queria. E eu tenho certeza que ele já tinha acerto com o Palmeiras. Então ele ficou um peso morto dentro do time do Santos 2017 Pra não pagar inteiro. depois, né? Pra não pagar. Exatamente. Chinelinho? Eu tô só contando os minutos pra torcida do Palmeiras pegar no Mas pé dele. isso aí é começo do Palmeiras, ele quer impressionar. Daqui a pouco ele morre E, ó, de novo e posso acabou, falar? cara. O ponto que, assim, vai morrer de vez, a hora que a imprensa começar a falar, tem um time da Europa, ou os empresários dele começarem a plantar na imprensa, que tem interesse da Europa, ou o Tite convocá-lo para alguma... pra seleção brasileira. Aí acabou. Aí acabou. Aí some. Concordo. Hernanes, eu levaria o Hernanes pra Copa. Hernanes Vocês eu levariam? Levaria. Hernanes foi o nome Levaria. do Campeonato Brasileiro. Sim. Levaria. Né? Foi o grande... No lugar do Renato Augusto, por exemplo, eu colocaria o Hernanes Hernanes, facilmente. Excelente Ó, jogador. não é um jogador para ser titular, mas Não, é não, aquilo não. que a gente tá falando Pra sobre mudar o goleiro. jogo, né? É um cara com cabeça pra chegar pra molecada. Ô, Neymar, vem cá. Em 94 você levaria o Mazinho pra ser titular? Então, Entendeu? É, exatamente. Agora eu vou Numa dessas colocar- dá certo. É. Vou colocar 3 pimentas pra vocês nesse meio de campo aí. A primeira é Jadson. E aí? Deus Ah. me livre. O Não Jadson tem ele não bola, tem não que tem jogar nem no Corinthians. Se Calma, a Marião. Matonense comprar o Jadson, eu vendo minha camisa da Matonense. Calma, Mário. Para com isso, cara. Jadson é bom jogador, Para com isso aí. mas ele joga quando quer também. Tem É, isso. e Eu acho outra. ele bom, acho que ele começou a temporada bem, Para com isso aí, cara. Olha, só que ele não tem é espaço. Ele um não dá cara, carrinho. é um Imagina. cara, Ele não dá é um carrinho. cara camisa 10 que ele fica um jogo inteiro. Se ele pegar 10 faltas, 9 ele chuta na arquibancada e uma ele chuta na barreira. Você me zoou quanto ao David Braz. Pra mim, o Jadson e o David Braz estão na mesma categoria ali. Estão no mesmo patamar de capacidade de estar numa seleção brasileira. Segundo nome, então, Pimenta aí, pra jogar nesse caldeirão. Anderson Talisca. Ótimo jogador. Eu gosto dele, cara. Acho bom jogador. No Benfica ele tá, né? Ou Ele, saiu? ele joga Besiktas no agora. Besiktas. Foi pro Besiktas. Junto com o Wagner Love. Fez, né? fez bons jogos pelo Benfica. Ele era chamado de Yaya Talisca, lá pelo Mas Benfica. eu acho que ele é pra próxima. Próxima Copa. Próxima Copa. E a terceira pimenta que eu vou colocar, e aí vou fazer uma intertextualidade aqui com outra coisa que o Casagrande falou, Felipe Melo. Pelo O amor de homem Deus. de que é Dunga isso, na gente? Copa de 2010. Pelo amor É de isso. Deus. Para Não com dá. isso. Felipe dá, Melo não é dá. um que também, assim, deveria ser proibido por lei,
De andar na rua. Não, pensar nesse homem estar na seleção brasileira. Ó, se você pensar e vocalizar assim, quem sabe o Felipe Melo na seleção brasileira? Está preso. O Cebola, ele é calmo, né? Ele é bem tranquilo. Ele é um cara... Ele é um cara ele- cabeceiro no lugar. Temperado. Ele é um competição jogador curta, que ele você não vai pode bem, é. contar com ele dentro de campo muitas vezes. Você acha que ele traiu o Dunga em 2010? Não acho. Eu acho que ele coaduna com o Dunga. O Dunga e ele estão ali. Eles estão ali. Eu acho que são dois nomes Ele é a cabeça do combinam. Dunga, É. exatamente. O Dunga é Cara, aquilo ali. eu me lembro que no fim daquele jogo, Brasil e Holanda, fatídico jogo 2010, eu soltei um palavrão, cara. Eu soltei um bananão na janela. Eu tava assistindo na casa da Stephanie, no apartamento, assim, cara. E tava uma galera lá. E acabou o jogo, eu saí na sacada e soltei aos 4 ventos são carlenses um palavrão dirigido ao Felipe Melo. Não sei se chegou, né? Talvez, né? Até Talvez ele. tenha chegado. Mas assim, eu concordo com vocês. Eu tenho um pouco de ranço. Ele não funciona Ele é um cara assim, ele é um cara competição que curta. bate fora do bumbo, É digamos só ver a assim. Libertadores do ano passado. Ano passado, o torcida- Palmeiras foi muito E eu prejudicado. não por Olha, entendo Luquinha, como a as torcida do Palmeiras, você falou em traição, a torcida do Palmeiras, na minha opinião, sim. Alô, ouvinte palmeirense. Alô, ouvinte palmeirense. Esse negócio de ficar venerando o Felipe Melo, foi por causa do Felipe Melo que o Cuca saiu do Palmeiras. Sim. E a torcida do Palmeiras deve muito mais ao Cuca do que ao Felipe Melo. Eu tenho medo de apanhar do Felipe Melo. Agora, por quê? Ele inflama a mídia. Eu não tenho. O Felipe eu Melo, pego o Felipe Melo é um Aguenta. cara que eu inflama te a chamo mídia. então, Cebola. O Felipe Melo é um cara que inflama a mídia, diferente do Cuca, que embora o Cuca tenha algumas... Cuca não é flor que se cheire também Eu não, viu, sei, Maio? cara, mas ele ganhou um campeonato pelo Palmeiras como técnico. E todo mundo sabe que ele foi quem comandou aquele time do Palmeiras. E aí, por causa do Felipe Melo, os caras jogam ele fora. Bom, então, dos que estão correndo por fora aí que eu mencionei, o Hernanes está na frente, é isso? Pelo Sim. que o Hernanes que Hernanes. joga no... Eu não sei a E pronúncia. pelo conjunto da obra, hein? Sim. Pelo conjunto da obra. sim, né? lógico. Ele joga no Rebel Fortune da China, né? Aí Isso no, que é caso, duro, tira, né? aí no caso tira da obra. Que eu... Isso que é duro, né? A gente fica confiando em jogador de se um prendeu, né? campeonato Contrato, né? Se medíocre, prendeu. sabe? Que é o caso do Renato Augusto. É. Mas que é um Do campeonato, Gil. que é um campeonato com uma infraestrutura invejável. Sim. Mas a Já assistiram infraestrutura... algum jogo do Sim, campeonato mas qual foi a chinês? classificação da China Não. Eu acho que ficou Ô, em Henrique. penúltimo do grupo deles. Não, eu tô falando em termos de cara, você vê o Não, gramado, eu já vi, os já vi, gramados absurdo. do futebol Não, me chinês. lembra muito, aí eu e o Marão, a gente assistia muito o campeonato japonês na década de 90 na Cultura. Nossa, Né? é mesmo, cara. Que é o locutor da ESPN, o comentarista, esqueci o nome dele agora. Bom, ele já comentava o campeonato alemão naquela época na japonês. Cultura. O Gerd Wenzel. O Gert Wenzel, isso. E ele comentava também o japonês. Isso. E eu lembro que aquela época, eles A vieram aqui, estrutura. eles pegaram o César Sampaio, Valber. é. Eles fizeram uma limpa no Acho que o primeiro também, foi né? o Não era o Zico. Zico? Não, O Zico o Zico foi um dos pioneiros lá, junto com o Alcindo e com o Rui Ramos. Isso, Alcindo, eu ia falar dele. O Alcindo, Alcindo. O Alcindo foi um dos primeiros a irem pra lá. O homem careca cabeludo. Careca né? cabeludo. Era o careca né? cabeludo. Vamos pros atacantes, então. A gente já vai chegando aí pra parte final do programa. Ele, né? Incontestável, Marião Pontieri. Neymar, grande craque dessa seleção. Não sei Líder porque você me técnico. chamou, eu acho. Líder técnico dessa Aí seleção. você já tá de passar. Gabriel Jesus e Roberto Firmino, que tá jogando muita bola na equipe do Liverpool. Eu gosto do Firmino, mas eu acho que ele... Às vezes ele passa muito o pé em cima da bola, cara. Acho que às vezes ele quer... Ele não tem tudo isso pra fazer, É né? muito firulento. O negócio dele é meter gol, ele sabe fazer gol. Eu sou muito mais o Luan que ele. O Luan Então, do Grêmio. que correm por fora. Diego Souza, Não, para, gente. Para com isso aí. vocês estão com Foi clubismo. o Globo Esporte que Vocês fez estão- isso aí? Foi. Eu acho que eles estão clubistas. Vocês estão com clubismo. Nossa, que Diego isso? Souza, pelo amor de Deus. Diego Souza, gente. Douglas Costa. O Diego Costa não pode, né? Ele Pra joga- mim é um dos ele- reservas. Teria que Douglas ser, né? Costa, Como eu reserva- levaria o Douglas como Costa. reserva vai Sim, bem. vai. Ele corre muito, esse rapaz. O Tyson, que é queridinho do Tite, vai bem pelas pontas, né? Velha Eu prefiro, piada. por exemplo, O Tyson vai bem pelas pontas. acho que o Sempre Malcom, foi. Isso, ó, ia citar o Malcom. melhor que o Tyson. Melhor que o Tyson. O Malcom tá jogando o fino da bola, né? O no Tyson vôlei. que tem aquela zoeira dele no Rio Grande do Isso. Sul. Quando, da... que esqueci o nome dele, Ele jogava morreu pelo Inter, recentemente, né?
que comparou ele com o Messi, só o tempo dirá, né? Ele só o será o tempo melhor do Mas mundo. tem também uma outra zoeira. Isso, Tem uma outra zoeira, Cebola, que o pessoal fala que ele joga bem pelas Bem pontas. pelas Ah, pontas. sim, E tem essa. o Luan, né? Que acho que tá na frente O aí. Luan joga muita O Luan bola, é cara. ele tem jeito de peladeiro, né? Peladeiro, aquele joga peladeiro, muita bola. peladeiro do bem, digamos, né? Aquele cara que joga às vezes com o meio arriado, né? Eu Aquela coisa- adoro esse tipo Não, de e jogador, é uma cara. convocação de momento, porque você não confia que o Luan vai ter uma carreira excelente pro resto da vida dele, Por mas ser ele tá peladeiro. jogando fino ultimamente. Por ser peladeiro, Por ele ser não vai peladeiro, ter essa carreira. Eu adoro esse tipo de cara. Pra mim, ele tem que ser titular da seleção no lugar do Firmino. E revelações? Vinícius Júnior, vocês dariam uma chance pro. Não, pro eu acho Vinícius que Júnior? esse tipo de revelação, o Malcom, por exemplo, tá na frente. Sim. O próprio Felipe Anderson. Eu não acho que Mas o Malcom- Malcom não é mais revelação. Não. né? Felipe Anderson, O Felipe Anderson, bom jogador também, no sentido de que... Não, eu não acho que ele joga mais que o Vinícius Júnior, cara. Não, Acho que- eu acho que sei, mas eu digo experiência pra uma revelação. O Malcom seria Então, aí sim, um jovem, né? No É meio- jovem, no sentido não de... é revelação. Ele já tem Então, chão. mas pra ser uma revelação, É, porque mas- eu acho que o Vinícius Júnior tá totalmente cru E ainda. Na Paulo verdade, Henrique ele Ganso, não Paulo tem Henrique estofo pra jogar a Copa do Mundo Isso, ainda. Felipe Cebola. isso que o Riz tá Paulo tentando Henrique falar. Ganso. Não, imagina. Felipe condições. Anderson, o Malcom já rodaram lá, né? Não por nada, não pela forma que ele saiu do Santos, mas não tem. É um cara que, Não dá, né? sabe, Não tá dá. sendo chutado É. lá da Espanha. Às vezes ele não vai nem pro banco, cara. Ele não é nem relacionado. Pelo que eu fiquei sabendo, ele foi oferecido do Santos. No Santos ele não volta, né? Se voltar, a torcida vai invadir a vila, né? Vai bater na diretoria. É um cara que... Eu acho que ele pegou a carreira dele e jogou no lixo, né? Também acho. Ele fez isso. Ele conseguiu Uma fazer isso. eterna promissão. Sabe por quê? Porque o pessoal falava que ele era melhor que o Neymar, né? É. E não era. Naquela final contra o Santo André, né? o pessoal fala. Mas só é aquilo e Ele acabou, fez um hein? ótimo jogo contra o Grêmio também. Sim, Você é sim, bola, aquele mas- contra o Grêmio foi 4x3, Mas né? Baita gol, ele, cara, na minha opinião, ele Ele é- tem mais bola que o Neymar, porque eu acho que ele tem muita habilidade. Diferente do Neymar, que tem muita velocidade, É, o mas Neymar ele- é mais completo. Mas ele é lento. Mas então, ele é lento, mas ele Repita tem essa muita frase, habilidade. repita essa última frase aí. O Neymar é mais completo. Você Cara, não- eu acho o Neymar, eu acho que o Neymar é o único incontestável da seleção inteira. Lucas Ricci, Olha só, tá gravado, hein? Mas Meu Deus do céu. Cara, esse tá cara- chovendo Não, canivete. Só que eu Neymar é acho um- ele uma péssima personalidade pra seleção. Eu concordo. entendeu? Eu acho que ele é um excelente Marião, jogador. você não vai ser amigo dele, Marião. Você precisa dele pra jogar a Copa do Não, Mundo. mas é aí que tá, cara. Ele é extremamente vaidoso, inclusive em campo. Se precisar resolver o jogo, ele vai, ao invés dele pensar o jogo, por isso que eu falo, o Ganso era um cara que tinha capacidade de pensar o jogo. O Neymar pega a bola e quer sair correndo sozinho. Quantas vezes ele já fez isso? É lógico que ele tem Principalmente habilidade. na França. Ele tem habilidade pra isso, só que assim, no Paris Saint-Germain, por exemplo, você não pode contar com o Neymar para tipo, vamos criar uma jogada, é tocar no pé. Mano, quantas vezes, Cebola, você já jogou com um cara que você tá no time, ele pega a bola e sai correndo sozinho? Você fala, Chato, meu, deixa chato, esse cara Jaú, chato, lembra o Jaú velho. que jogava? É o né? Jaú, o Jaú O é esse Jaú. caso, o Jaú é esse cara. Cara, chato, velho. Ô, Chato, chato. E Não, por mas isso que o Ganso isso é uma sabia coisa criar. que alguns técnicos pegam o Neymar, o Tite pode fazer isso, Se muito o bem. Tite, eu já falei isso pro PG. Se Neymar- o Tite é o único cara que eu acho que consegue arrumar isso no Neymar. Se ele arrumar isso no Não, Neymar, e não é aí nem show. arrumar, é só, Neymar, você vai ter que passar a bola. Senão você vai pro banco. E é aquilo que eu tava comentando fora do ar, né? O Neymar. Não, comentei aqui também. O Neymar foi acostumado a jogar assim no começo do Santos, porque o Muricy não treinava o time. Não treinava. O Muricy, não sei se vocês falaram, o Quartarolo falava. O Quartarolo ouviu do Muricy falando várias vezes em treino do Santos que não dava pra ganhar do Barcelona. Né? O Muricy, pra mim, é abominável, assim, o que ele fez no Santos. Tem Acho uma que questão pessoal aí. não, sim. E o que ele fazia? Ele não treinava o time, não dava treino e falava, ó, joga no Neymar. O Neymar tinha que resolver sozinho. Foi assim em 2012, até ele ir embora do Santos. Só E que aí ele pegou foi um buraco que era mais embaixo. Ele né? foi acostumado a jogar assim. No Barcelona ele não tava jogando Pegou assim. um buraco mais embaixo. No Barcelona ele tava jogando, né? Então, aí ele saiu de lá pra jogar no Paris Saint-Germain e fazer o que ele já fazia no Santos, que é pegar a bola e correr sozinho. E comprar briga com o Cavani da vida. Teve uma jogada agora nesse PSG e Real Madrid que foi evidente isso, cara. Ele saiu com a bola pela ponta, o que ele é muito bom. Ele levou 2 ou 3 jogadores e o Cavani estava sozinho no meio da área. Era só ele tocar pra trás. Ele quis ir até o fim
perdeu a bola e deu contra-ataque pro Real Madrid. Pô, o cara não pode jogar desse jeito. A gente tem mais 3 minutos de programa, 2 minutos e meio, mais ou menos isso, de programa. Eu vou jogar uma última questão, então. A seleção brasileira está acostumada com grandes ídolos, certo? O Brasil ganhou em 58 a Copa do Mundo com o Pelé, o maior jogador de todos os tempos na história do futebol. Em 62, o Brasil ganhou o Bi com a Copa protagonizada pelo Garrincha, que viria também a se tornar um grande ídolo do futebol brasileiro. Em 70, era uma seleção de ídolos, né? Tinha de vários grandes craques. Olha, eu acho que 58, 62 também era uma seleção inteira de ídolos, hein? Seleção inteira. Bom, Sim. enfim, mas tinha ídolos ali, eu citei, né? Um de cada. Aí nós chegamos a 94, a seleção brasileira tinha Romário e Bebeto, né? O Bebeto correndo por fora, digamos assim. Romário consagrou o Bebeto. Em 98, a Copa estava na nossa mão, com o Ronaldo Fenômeno. Acabou acontecendo o que todo mundo já sabe, o Brasil perdeu a Copa para a França, né? 2002, Ronaldo Fenômeno, e Rivaldo Ronaldinho correndo por Gaúcho. fora, exatamente. 2006, um quarteto fantástico, né? Que não virou em nada. Kaká, Adriano, Ronaldinho, E Robinho. Não, então era mais de Era 4. um ali, quinteto, enfim. né? É. Falava. 2010 era uma boa seleção, mas não tinha um grande nome. O Dunga teimosamente não levou Neymar e Ganso, que à época já estavam despontando pro futebol, ele não quis levar. 2014, a tragédia que todo mundo já sabe, com o Neymar não jogando a última partida. E agora, o Neymar, ele não é um ídolo incontestável. Eu vejo que o Neymar é um ídolo mais dos adolescentes, da moçada que acompanha, que gosta de jogar videogame e tudo mais. Mas essa seleção, ela não tem um grande ídolo. Ó, mas Dá posso pra falar? ganhar a Copa do... Essa é a minha pergunta. Dá pra ganhar a Copa do Mundo sem um grande ídolo? Ó, em 94, meio Brasil não gostava do Romário pelas atitudes dele fora de campo. Ele era até pior que o Neymar quanto a isso. Com a boca aberta. Então, mas ele já chegou na Copa ídolo, porque ele fez aquele gol... Não. Ele fez aquele gol contra o Uruguai, Não, cara, que só- levou o Brasil. Não, beleza, tudo bem. Ele chegou, não, beleza, é um bom jogador. Fora de campo ele era contestado. Ó, Então, vamos- mas o Neymar é contestado em campo, por causa desse lance dele ser sim. fominha. E o Mas- Romário mas- matava. É. O Romário era o homem do gol. Mas o Romário também, a hora que ele não tava afim de jogar, ele pegava, se sim, escondia não. na sombra. Fisgou a coxa, Tem fisgou tudo a isso. coxa. Eu é. já estou recebendo sinais para finalizar esse programa. Marião Pontieri, foi bom pra você? Foi bom, gostei do programa, eu gosto desses programas de debate. Deixa aqui meu abraço a todos os queridos ouvintes, muito obrigado. Obrigado, PG, queridos amigos, Cebola, nessa participação especial. Seja sempre bem-vindo, viu, Cebola? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, pessoal da rádio. Tamo junto aí. Valeu, obrigado. Muito bem. Lucas Risse, obrigado demais. Valeu, cara. Valeu a todo mundo aqui da Rádio Fiscar, em especial o Cebola também, a todos a gente deixa um abraço e vida longa aqui, o Onda Esportiva na Fiscar. Henrique Afonso André, nosso querido Cebola, para os íntimos. Que programa gostoso, cara. Gostoso. Obrigado pela participação. Eu E, que meu, agradeço eu o já, convite. eu já te vejo como integrante do Onda Esportiva. Sem dúvida. Sempre que for necessário, a gente vai trabalhar junto na Copa do Mundo, né? Com Nós certeza. temos uma equipe esportiva agora na Rádio Fiscar. Fico muito feliz pela chegada de todos vocês aqui. Obrigado. Não só de vocês três, mas também como dos outros dois. Contem sempre comigo e eu vou contar sempre com vocês. Memória do Esporte, toda segunda-feira às 8 horas aqui na Rádio Fiscar. Sensacional. Muito obrigado a você que nos ouviu via 95.3 Rádio Fiscar, pelo aplicativo da rádio também. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Acompanhe o programa Onda Esportiva toda quarta-feira às 8 da noite. Até mais. Valeu.